Você agora é nossa empregada. Cale a boca e me obedeça, disse a sogra raivosa para a nora, enquanto o marido dela ria, sem saber o que os esperava, antes de começar a história. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. A brisa suave do Recife acariciava as cortinas do escritório, enquanto Joana Silva, 32 anos, analisava os últimos relatórios financeiros em sua mesa. Como diretora financeira de uma das maiores empresas do Nordeste, ela havia conquistado seu espaço com determinação e competência ao longo dos últimos 10 anos. O relógio marcava quase 8 da noite, e ela ainda precisava revisar alguns documentos importantes antes de voltar para casa. Seus pensamentos foram interrompidos por uma mensagem em seu celular. Era Eduardo, seu marido, perguntando se ela não iria jantar em casa novamente. Com um suspiro, ela começou a organizar suas coisas para sair. O casarão em Casa Forte, que ela havia reformado com tanto carinho e dedicação nos últimos meses, precisava de sua presença. O investimento havia consumido todas as suas economias, mas o resultado tinha valido a pena. Ao chegar em casa, encontrou Dona Helena, sua sogra, com aquele olhar reprovador de sempre. Que horas são essas de chegar, minha filha? Eduardo está esperando há horas para jantar, disse a senhora em tom ácido. Joana respirou fundo, como sempre fazia diante das críticas constantes da sogra. O aroma de temperos vindo da cozinha denunciava que, pelo menos, o jantar estava pronto. Na sala de jantar, decorada com móveis antigos da família de Eduardo, seu marido a aguardava com uma expressão estranha no rosto. Precisamos conversar, ele disse, sem olhar diretamente em seus olhos. O coração de Joana acelerou. Ela conhecia aquele tom de voz. Nos últimos meses, Eduardo havia mudado. Suas conversas ao telefone eram sempre em voz baixa, e ele parecia cada vez mais distante. Você tem dedicado tempo demais ao trabalho, ele começou, enquanto brincava com o garfo sobre a toalha de mesa bordada. E agora, com essa reforma da casa? Joana tentou argumentar, mas foi interrompida por Dona Helena, que entrava na sala trazendo uma travessa de arroz. Ele tem razão, minha filha. Uma esposa deve se dedicar mais ao lar. O que Joana não sabia era que, naquele momento, um e-mail decisivo aguardava em sua caixa de entrada. Um documento que mudaria completamente o rumo de sua vida profissional e pessoal. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, encontrou sua secretária, Clara, com uma expressão preocupada. Dona Joana, o Dr. Ricardo quer vê-la imediatamente em sua sala. O trajeto até a sala da presidência nunca pareceu tão longo. Através das janelas do 20º andar, ela podia ver o mar de Boa Viagem se estendendo até o horizonte, as jangadas dos pescadores como pequenos pontos brancos na imensidão azul. Mas nem mesmo aquela vista familiar conseguiu acalmar seu coração, que batia descompassado. Ao entrar na sala, percebeu que algo estava muito errado. Além do Dr. Ricardo, havia 2 advogados da empresa e uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos. Joana, sente-se, por favor, disse Dr. Ricardo, com uma formalidade que ela nunca havia presenciado antes. Nos próximos 30 minutos, sua vida profissional foi completamente destruída. Acusações de vazamento de informações confidenciais, manipulação de dados em relatórios importantes e uma série de e-mails comprometedores foram apresentados como evidências contra ela. Infelizmente, não temos outra escolha a não ser desligá-la da empresa imediatamente, concluiu Dr. Ricardo. Joana mal conseguia respirar. Cada documento mostrado parecia ter sido meticulosamente preparado para incriminá-la. Mas como? Ela sempre havia sido extremamente cuidadosa e ética em seu trabalho. Ao voltar para sua sala para recolher seus pertences, algo ainda mais perturbador a aguardava. Um teste de gravidez positivo esquecido em sua bolsa que ela havia feito na noite anterior, e nem tinha tido coragem de olhar o resultado. Agora, além de desempregada, descobria que estava grávida.
No caminho para casa, Joana decidiu parar no mercado de São José, um lugar que sempre a acalmava com seus cheiros e cores vibrantes. Sentou-se em uma das lanchonetes populares, pediu uma água de coco e tentou organizar seus pensamentos. Seu celular não parava de receber mensagens de colegas de trabalho, todos surpresos com sua demissão repentina. Entre as mensagens, uma chamou sua atenção. Era de Miguel, dono da gráfica, onde ela sempre imprimia seus relatórios mais importantes. Joana, precisamos conversar urgentemente. Tenho algo importante para te mostrar. O tom da mensagem a intrigou. Decidiu passar na gráfica antes de voltar para casa. Miguel a recebeu com uma expressão séria, muito diferente do seu habitual sorriso acolhedor. Há algumas semanas, Eduardo veio aqui pedir cópias de todos os seus relatórios dos últimos meses, revelou ele, pegando uma pasta de sua gaveta. Achei estranho na época, mas ele disse que era uma surpresa para você. O coração de Joana gelou. As peças começavam a se encaixar. Ao chegar em casa, encontrou Eduardo e Dona Helena na sala. Uma cena incomum àquela hora do dia. O semblante de ambos não demonstrava surpresa alguma com sua chegada antecipada. Você sabia disso? Perguntou diretamente a Eduardo, sua voz tremendo de emoção. O silêncio dele foi mais revelador que qualquer resposta. Dona Helena, sentada em sua cadeira preferida, mantinha um sorriso discreto nos lábios. Era necessário. Eduardo finalmente respondeu, sua voz fria como as águas do Capibaribe, em dia de chuva. Estava ficando impossível trabalhar na mesma empresa que você, sempre sendo comparado à esposa bem-sucedida. A revelação a atingiu como um tapa no rosto. Eduardo, seu próprio marido, havia articulado sua demissão. As longas horas que ele passava no trabalho nos últimos meses, as ligações misteriosas, os sorrisos enigmáticos de Dona Helena, tudo começava a fazer sentido. Todo o dinheiro que coloquei na reforma? Começou Joana, mas foi interrompida por uma risada sarcástica de Dona Helena. A casa está no meu nome, minha filha, revelou a sogra, sem esconder mais sua satisfação. Sempre esteve. Eduardo nunca teve coragem de te contar. O mundo de Joana desmoronava como um castelo de areia durante a maré alta. Cada minuto que passava trazia uma nova revelação mais dolorosa que a anterior. As paredes da casa, que há menos de 24 horas representavam a realização de um sonho, agora pareciam sufocá-la. Foi nesse momento que sentiu uma nova onda de náusea, lembrando-se do teste de gravidez positivo. Correu para o banheiro e, ao voltar, encontrou Eduardo e Dona Helena cochichando no corredor. Ao vê-la, pararam abruptamente, como se tivessem sido pegos em flagrante. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de me contar? Perguntou Joana, sua voz encontrando uma força que ela não sabia que ainda possuía. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva que começava a cair sobre o Recife, como se o céu chorasse por ela. Naquela noite, enquanto arrumava uma pequena mala com suas coisas mais importantes, Joana encontrou a pasta com todos os comprovantes de transferências que havia feito para a reforma, cópias que, por precaução, havia guardado em seu nome. Vai para onde com essa mala? Perguntou Eduardo, entrando no quarto sem bater. Não seja dramática, Joana. Você sabe que não tem para onde ir. Tenho mais lugares para ir do que você imagina, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. E quanto ao dinheiro da reforma, vocês vão descobrir que não sou tão ingênua quanto pensavam. A gráfica de Miguel ficava no bairro do Recife Antigo, próxima ao Marco Zero. O local, cercado pela arquitetura histórica e pelo movimento constante de turistas, era um contraste interessante com os equipamentos modernos que ele utilizava em seu trabalho. Miguel era conhecido não apenas por sua competência profissional, mas também por seu envolvimento com projetos culturais da região. Quando Joana chegou à gráfica na manhã seguinte, carregando sua pequena mala e com os olhos ainda vermelhos, ele estava organizando algumas entregas. Por que não fica no flat que tenho aqui no centro?
Está mobiliado e uso apenas quando vem algum cliente do interior, ofereceu Miguel após ouvir toda a história. A gentileza inesperada fez com que Joana finalmente se permitisse chorar. Era a primeira vez que alguém lhe estendia a mão desde que tudo começou a desmoronar. Nos dias que se seguiram, Miguel se mostrou um amigo ainda mais valioso. Além de guardar os documentos originais que provavam a manipulação dos relatórios, ele apresentou Joana ao Dr. Paulo, um advogado especializado em direito trabalhista e familiar. Olha, Joana, os documentos que você trouxe são muito importantes, disse Dr. Paulo, analisando as cópias dos relatórios originais guardados por Miguel. Principalmente porque provam que houve manipulação das informações. Isso caracteriza má-fé por parte da empresa e do seu marido. Clara, sua ex-secretária, também se ofereceu para testemunhar. Ela havia presenciado Eduardo entrando na sala de Joana após o expediente, mexendo em seu computador. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis na gráfica, Miguel surpreendeu Joana com uma proposta inesperada. Estou pensando em expandir o negócio, disse ele, mostrando o projeto de uma nova filial em Olinda. Você transformou a administração daqui em menos de um mês. Que tal ser minha sócia? A proposta pegou Joana de surpresa. Miguel, eu não tenho capital para investir. O capital é seu conhecimento, respondeu ele com aquele sorriso sincero que havia se tornado tão familiar. Você já está transformando este lugar com sua experiência. A ideia de um novo começo fez o coração de Joana acelerar. Não apenas pelo aspecto profissional, mas por algo mais que ela ainda não estava pronta para admitir. A presença constante de Miguel, seu apoio incondicional e aquele jeito carinhoso de cuidar dela e do bebê que estava por vir, despertavam sentimentos que ela pensava ter esquecido. Uma manhã, enquanto tomavam café na pequena padaria próxima à gráfica, receberam uma visita inesperada. Era Dona Helena, parecendo mais velha e cansada do que Joana se lembrava. Joana, eu preciso te contar uma coisa sobre Eduardo, começou ela, sua voz tremendo. Ele está tentando vender a casa. Descobri que falsificou minha assinatura em uma procuração. A ironia da situação não escapou a Joana. O mesmo homem que a havia acusado de falsificar documentos agora fazia exatamente isso com a própria mãe. Mas, em vez de satisfação, o que sentiu foi uma mistura de pena e alívio por ter escapado daquela situação tóxica. A senhora precisa procurar um advogado, aconselhou Joana, surpreendendo a si mesma com a serenidade em sua voz. Por acaso, conheço um ótimo especialista. Miguel observava a cena com admiração. Joana havia crescido muito desde que chegara à sua gráfica, carregando apenas uma mala e um coração partido. Agora, ela era uma mulher forte, determinada, que não permitia que as circunstâncias a derrotassem. O projeto da filial em Olinda estava tomando forma mais rápido do que Joana imaginava. Miguel havia encontrado um casarão histórico próximo ao Alto da Sé, com uma vista deslumbrante para o mar. A reforma do espaço seria um desafio, mas Joana já havia aprendido que os maiores desafios traziam as melhores recompensas. Com 4 meses de gravidez, sua barriga começava a aparecer, e junto com ela, crescia também sua confiança em um futuro melhor. O Dr. Paulo trazia boas notícias sobre o processo. A perícia técnica havia confirmado definitivamente a manipulação dos documentos que causaram sua demissão, e a empresa estava propondo um acordo substancial para evitar um escândalo maior. Além da indenização trabalhista, explicou o advogado, eles estão oferecendo uma compensação adicional pelo dano moral. A notícia do acordo coincidiu com a descoberta de que esperava uma menina. Miguel estava ao seu lado durante o ultrassom, segurando sua mão e sorrindo emocionado quando a médica apontou para a tela. Ela vai ser forte como a mãe, disse ele, com aquele olhar que fazia o coração de Joana derreter. A aproximação entre eles acontecia naturalmente, como se o universo estivesse conspirando para uni-los. Clara,
que agora trabalhava na administração da gráfica, sempre comentava como eles formavam um lindo casal. O amor verdadeiro é assim mesmo, Dona Joana. Chega sem avisar e transforma tudo, dizia ela, arrancando sorrisos tímidos de sua chefe. Uma tarde, enquanto supervisionavam a reforma em Olinda, Miguel surpreendeu Joana com um pedido inesperado. Tem um sobrado à venda aqui perto, com vista para o mar, comentou ele, aparentemente casual. Seria perfeito para uma família. Joana sentiu seu coração acelerar. Miguel, você está me pedindo? Estou pedindo para construirmos uma vida juntos, completou ele, segurando suas mãos. Você e nossa pequena Alice. O nome tinha sido escolhido na noite anterior, durante um jantar romântico no Alto da Sé. Alice, como a personagem do País das Maravilhas, porque sua chegada estava transformando o mundo de todos ao seu redor. Dona Helena, que agora frequentava aulas de yoga e terapia, estava se transformando em uma pessoa diferente. O processo de venda fraudulenta da casa havia aberto seus olhos para o verdadeiro caráter do filho. Me perdoa, Joana, pediu ela durante um almoço. Eu estava tão cega pela necessidade de controle que não percebi o mal que estava causando. A reconciliação com a ex-sogra trouxe uma paz que Joana não esperava sentir. Eduardo, por outro lado, enfrentava as consequências de suas escolhas. A investigação na empresa havia revelado um esquema muito maior de fraudes que ele vinha praticando. Sua carreira profissional estava arruinada e ele havia se mudado para o interior, longe dos holofotes do escândalo. No casarão histórico de Olinda, agora quase pronto para a inauguração da nova filial da gráfica, Joana e Miguel planejavam não apenas um negócio, mas um centro cultural que transformaria a vida da comunidade local. Vamos oferecer oficinas de escrita para jovens carentes, propôs Joana, seus olhos brilhando com o entusiasmo do projeto. E exposições de artistas locais, complementou Miguel, já visualizando as possibilidades do espaço. A inauguração da filial em Olinda estava marcada para coincidir com o Festival Literário da cidade. O casarão histórico havia se transformado em um espaço que mesclava perfeitamente a tradição local com a modernidade dos equipamentos. Dona Cristina, uma vendedora de tapioca que mantinha sua barraca próxima ao Alto da Sé há mais de 3 décadas, tornou-se uma espécie de madrinha do novo empreendimento. Todas as manhãs, ela chegava com um café da manhã típico para Joana e Miguel, recheado de histórias sobre a região. Com 6 meses de gravidez, Joana irradiava uma beleza especial. Sua barriga, já bem visível, não diminuía em nada sua disposição para o trabalho. A senhora precisa descansar mais, Dona Joana, comentava seu expedito, o mestre de obras responsável pela reforma. Esse calor de Olinda não é brincadeira. Miguel havia insistido para que ela aceitasse ser sócia majoritária do novo empreendimento, reconhecendo que a expansão do negócio só estava sendo possível graças à sua gestão eficiente. A parceria profissional deles funcionava perfeitamente, cada um complementando as habilidades do outro. O sobrado que haviam comprado juntos, algumas ruas acima do novo estabelecimento, estava quase pronto para recebê-los. A decoração do quarto de Alice era um projeto especial. Um mural com os casarios coloridos de Olinda havia sido pintado à mão, e a cadeira de balanço ficava estrategicamente posicionada para ver o pôr do sol sobre o mar. Uma tarde, enquanto organizavam alguns livros na nova biblioteca da gráfica, Clara apareceu com uma surpresa. Ela havia organizado um chá de bebê surpresa com todas as funcionárias. Não é todo dia que nossa chefe vira mãe, justificou ela, emocionada. A celebração foi simples, mas significativa, cheia de presentes feitos à mão e receitas tradicionais passadas de geração em geração. Dona Helena, que agora se dedicava a aulas de artesanato em Gravatá, havia enviado um conjunto de toalhas bordadas à mão para a neta. Para Alice lembrar que o amor pode transformar as pessoas, dizia o cartão que acompanhava o presente.
O sucesso do evento de inauguração superou todas as expectativas. Escritores locais, editoras e amantes da literatura lotaram o espaço, encantados com a ambientação que respeitava a arquitetura histórica do local. Miguel havia preparado uma surpresa especial para aquela noite. Durante o coquetel de inauguração, ele pediu a atenção de todos os presentes. Há alguns meses, uma mulher extraordinária entrou na minha gráfica carregando apenas uma mala e muita determinação. Começou ele, sua voz embargada pela emoção. Hoje, essa mesma mulher não apenas transformou meu negócio, mas também meu coração. Enquanto todos os convidados assistiam emocionados, Miguel se ajoelhou diante de Joana. Você me daria a honra de se casar comigo? O anel, um delicado solitário com uma safira azul como o mar de Olinda, brilhava na caixinha de veludo. Joana, com lágrimas nos olhos, olhou ao redor, para o espaço que haviam construído juntos, para as pessoas que os apoiaram, para sua barriga onde Alice se mexia, como se também quisesse participar daquele momento. Sim, respondeu ela, sua voz transbordando felicidade. 1000 vezes sim. O cheiro de flores frescas invadia o sobrado em Olinda naquela manhã especial. Joana, com 8 meses de gravidez, admirava o vestido simples, mas elegante que havia escolhido para seu casamento civil com Miguel. A cerimônia seria íntima, apenas com amigos próximos, exatamente como haviam planejado. Dona Cristina havia insistido em preparar pessoalmente o café da manhã dos noivos. "Tá mais bonita que manhã de sol", exclamou ela, arrumando a mesa com suas famosas tapiocas e um café que perfumava toda a casa. A escolha da data não havia sido por acaso. Era o dia em que a primeira unidade da gráfica completava 1 ano sob a gestão conjunta deles. Uma data que marcava não apenas o início de sua parceria profissional, mas também o começo de sua história de amor. Miguel havia saído cedo para buscar sua mãe, Dona Beatriz, no aeroporto. A senhora, que vivia no interior de Pernambuco, não cabia em si de felicidade com o casamento do filho e a chegada iminente da neta. Quando retornou, trouxe não apenas sua mãe, mas também uma surpresa. Os papéis da adoção de Alice haviam sido aprovados. "Esse é meu presente de casamento", disse ele emocionado, entregando os documentos para Joana. "Agora sim, somos uma família completa." A cerimônia foi realizada no cartório do Centro Histórico de Olinda. O juiz de paz, um senhor simpático que conhecia a história do casal através de Dona Cristina, fez questão de ressaltar como o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas. Entre os convidados estavam Clara, que havia se tornado uma amiga próxima, Dr. Paulo, que além de advogado se tornara conselheiro da família, e até mesmo alguns escritores que frequentavam a gráfica e haviam se tornado parte importante de suas vidas. Dona Helena chegou discretamente durante a cerimônia, mantendo-se ao fundo da sala. Seus olhos marejados demonstravam um misto de arrependimento pelo passado e alegria pela felicidade de Joana. Ao final da cerimônia, aproximou-se timidamente do casal. "Joana, começou ela, mas foi interrompida por um abraço espontâneo de Joana. "O passado ficou no passado, Dona Helena", disse Joana com a serenidade de quem encontrou sua paz interior. "Hoje é dia de celebrar o amor e os recomeços." A pequena recepção aconteceu no Jardim do Sobrado, com vista para o mar do Recife. Dona Cristina havia preparado um buffet de pratos típicos e a tarde estava perfeita com aquela brisa característica de Olinda que parecia abençoar a união. Foi durante a festa que Joana sentiu as primeiras contrações. No início, tentou disfarçar para não alarmar os convidados, mas Miguel, que havia se tornado extremamente atento a cada mudança em sua expressão, logo percebeu que algo estava acontecendo. Alice escolheu o dia do casamento dos pais para nascer, brincou Dona Beatriz quando perceberam que era hora de ir para a maternidade. "Essa menina já sabe fazer uma entrada triunfal." Enquanto se preparavam para sair, em meio à agitação dos convidados e à emoção do momento, Joana e Miguel trocaram um olhar cúmplice. Ali,
Naquele instante suspenso no tempo, todo o caminho que haviam percorrido, as dores, as lutas, as conquistas, fazia sentido. A maternidade em Casa Forte estava agitada naquela noite especial. Joana, ainda em seu vestido de noiva, adaptado às pressas, respirava profundamente entre as contrações, enquanto Miguel organizava toda a documentação necessária para a internação. A noiva mais linda que já chegou nessa maternidade, comentou a enfermeira Ana, ajudando Joana a se acomodar no quarto. O pôr do sol do Recife ainda pintava o céu com seus tons alaranjados, como se preparasse um cenário perfeito para a chegada de Alice. Dona Cristina havia insistido em acompanhar o casal até o hospital, carregando uma bolsa térmica com água de coco e tapiocas, para dar sustância, justificou ela, arrancando sorrisos da equipe médica. Dona Beatriz também estava presente, sua experiência como parteira do interior trazendo uma calma reconfortante para o ambiente. As horas seguintes foram intensas. Joana demonstrou a mesma força e determinação que havia mostrado durante todo o seu processo de reconstrução de vida. Miguel não saiu do seu lado um segundo sequer, sussurrando palavras de apoio e amor entre as contrações. "Lembra do dia que você chegou na gráfica?" disse ele, tentando distraí-la durante um momento particularmente difícil. "Eu olhei para você e pensei, essa mulher vai mudar minha vida." Nem imaginava o quanto. No corredor, um grupo peculiar se formava. Dona Cristina com suas tapiocas, Doutor Paulo, que havia sido informado do parto por Clara, e até mesmo Dona Helena, que permanecia discretamente afastada, mas visivelmente emocionada. A doutora Marina, obstetra que acompanhava Joana, entrava e saía do quarto com um sorriso tranquilizador. "Essa menina tá doida para conhecer os pais", comentava ela, verificando o progresso do trabalho de parto. "E escolheu um dia especial, viu?" Quando o relógio marcava exatamente meia-noite, o choro forte de Alice ecoou pela maternidade. Era como se ela tivesse esperado o dia do casamento acabar para iniciar um novo capítulo na história de seus pais. "Ela é perfeita", exclamou Miguel, as lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto segurava sua filha pela primeira vez. Alice tinha os olhos expressivos de Joana e, para a surpresa de todos, uma pequena covinha no queixo exatamente igual à de Miguel. "É um presente de Deus", disse Dona Beatriz, emocionada ao ver seu filho segurando a neta. "Olha só como ela já tem personalidade, escolhendo nascer hoje." Joana observava a cena com um sorriso exausto, mas radiante. Em seus braços, Alice se acalmou instantaneamente, como se reconhecesse o coração que a havia carregado por 9 meses. O amor que sentiu naquele momento era diferente de tudo que já havia experimentado. Era completo, incondicional, transformador. "Ela é a nossa história de amor materializada", sussurrou Miguel, sentando-se na beira da cama e abraçando suas 2 mulheres. No corredor, a notícia do nascimento foi recebida com alegria pelos que aguardavam. Dona Cristina começou imediatamente a planejar que quitutes faria para a chegada da bebê em casa, enquanto o Dr. Paulo discretamente enxugava os olhos, emocionado por ter participado de forma tão significativa daquela história de superação. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas do sobrado em Olinda, iluminando o quarto onde Alice dormia tranquilamente em seu berço. 3 meses haviam se passado desde seu nascimento, e a vida tinha encontrado um novo ritmo. Joana observava sua filha dormir enquanto organizava alguns documentos para uma reunião importante. A gráfica estava prestes a abrir sua 3ª unidade, desta vez em Boa Viagem. O sucesso do empreendimento havia superado todas as expectativas. A filial de Olinda não era apenas uma gráfica, mas havia se tornado um centro cultural vibrante, com eventos literários semanais e oficinas de escrita que atraíam pessoas de toda a região. Miguel entrou silenciosamente no quarto, trazendo uma xícara do café especial de Dona Cristina. "Ela dorme igual a você", sussurrou ele, abraçando Joana por trás, com essa expressão serena de quem está planejando conquistar o mundo.
De fato, mesmo dormindo, Alice tinha aquele ar determinado que todos diziam ter herdado da mãe. Suas pequenas mãos sempre se moviam como se estivesse sonhando com grandes aventuras. O projeto da nova unidade em Boa Viagem era ambicioso. Além dos serviços tradicionais da gráfica, eles planejavam criar um espaço dedicado exclusivamente à literatura infantil, inspirados por Alice. Imagine só, explicava Joana durante uma reunião com os investidores, um lugar onde as crianças possam ter seu primeiro contato com o mundo dos livros. A ideia havia surgido durante uma das noites em que ela amamentava Alice. Observando sua filha, pensou em como gostaria que ela crescesse cercada por histórias e imaginação. Dona Helena, que agora dava aulas de artesanato em um projeto social em Gravatá, havia se tornado uma avó presente e carinhosa. Todo fim de semana ela trazia alguma peça feita à mão para a neta, pequenos bordados que contavam histórias do folclore pernambucano. É para ela nunca esquecer suas raízes, dizia, enquanto pendurava delicadamente as peças no quarto da neta. Clara, que agora era gerente da unidade do centro, sempre comentava como Alice havia transformado o ambiente de trabalho. "Essa menina é nossa mascote", dizia ela, enquanto a pequena encantava a todos com seu sorriso cheio de covinhas durante as visitas à gráfica. Uma tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes da nova unidade, receberam uma visita inesperada. Eduardo, que não viam há meses, apareceu na gráfica de Olinda. Estava diferente, mais magro, com um ar cansado. Mas seus olhos demonstravam arrependimento. "Vim pedir perdão", disse ele, sem conseguir olhar diretamente para Joana. "E conhecer minha filha." O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel, que estava ao lado de Joana, segurou sua mão em apoio. Alice, que brincava em seu carrinho, olhou curiosamente para o estranho, sem saber o significado daquele momento. Joana respirou fundo. Anos de terapia e autoconhecimento lhe dando a força necessária para lidar com aquela situação. "Eduardo", começou ela, sua voz firme, mas sem ressentimento. "Alice já tem um pai. Um pai que a escolheu, que a ama incondicionalmente, que está presente em cada momento de sua vida." Miguel apertou sua mão, emocionado com suas palavras. A visita de Eduardo havia mexido com as emoções de todos, mas serviu para fortalecer ainda mais os laços da família. Naquela noite, depois que Alice dormiu, Joana e Miguel conversaram longamente na varanda do sobrado. O som das ondas do mar de Olinda como música de fundo. "Sabe o que mais me impressiona em você?", disse Miguel, servindo 2 xícaras do chá de capim-santo que Dona Cristina sempre deixava pronto. "É sua capacidade de transformar dor em crescimento." A nova unidade da gráfica em Boa Viagem estava quase pronta para inaugurar. O espaço infantil, que haviam decidido chamar de Cantinho da Alice, era um sonho realizado. Paredes coloridas com ilustrações de personagens da literatura brasileira, pequenas mesas e cadeiras em formato de livros abertos e uma programação especial de contação de histórias. "Quero que outras crianças tenham a chance de crescer cercadas por histórias e imaginação", explicava Joana durante uma entrevista para o jornal local. Alice, agora com 6 meses, encantava a todos com sua personalidade forte e sorriso fácil. Tinha o dom de unir as pessoas. Até mesmo Dona Helena e Dona Beatriz, que no início eram um pouco reservadas uma com a outra, agora se encontravam semanalmente para tricotar roupinhas para a neta. O negócio familiar crescia de forma orgânica e sustentável. Além das 3 unidades da gráfica, eles haviam começado um projeto social que oferecia cursos de design e editoração para jovens da comunidade. "É nossa forma de retribuir todas as bênçãos que recebemos", dizia Miguel durante as reuniões com a equipe. Clara, que coordenava o projeto social, estava radiante com os primeiros resultados. "Já temos 3 alunos estagiando nas nossas unidades", contava ela orgulhosa. Uma tarde, enquanto amamentava Alice em sua sala na gráfica de Olinda, Joana recebeu uma ligação surpreendente. Era uma editora importante do sul do país
interessada em transformar sua história em um livro. Sua trajetória pode inspirar muitas mulheres, argumentou a editora. É uma história de superação e amor que precisa ser compartilhada. A ideia de expor sua vida pessoal inicialmente assustou Joana, mas Miguel a encorajou. Pensa em quantas pessoas você pode ajudar com seu exemplo, disse ele, enquanto brincava com Alice no tapete da sala. O processo de escrita do livro se tornou terapêutico. À noite, depois que Alice dormia, Joana se sentava na varanda do sobrado e deixava as memórias fluírem. Escrevia sobre as dores, mas principalmente sobre as alegrias e conquistas que vieram depois. Dona Cristina, sempre presente com seus quitutes e sabedoria popular, tinha uma frase que resumia bem a história. É das maiores tempestades que nascem os mais belos arco-íris. O lançamento do livro seria na nova unidade de Boa Viagem, coincidindo com o primeiro aniversário de Alice. Era uma forma poética de fechar um ciclo e começar outro. A pequena, que já dava seus primeiros passos apoiada nos móveis, parecia entender a importância do momento. Seus olhos brilhavam toda vez que via a foto dela com os pais na capa do livro. O dia do lançamento do livro amanheceu com aquela brisa típica de Recife, que trazia o cheiro do mar misturado com o aroma dos mangues. A nova unidade da gráfica em Boa Viagem estava irreconhecível, decorada com flores tropicais e painéis com fotos que contavam a trajetória de Joana. Alice, vestida com um vestidinho azul feito por Dona Helena especialmente para a ocasião, encantava a todos com seus passinhos ainda inseguros e sorrisos cheios de graça. O cantinho da Alice havia se tornado o coração do novo espaço. Crianças da vizinhança já frequentavam as sessões de contação de histórias, transformando o ambiente empresarial em algo muito mais acolhedor e humano. É assim que se constrói um futuro melhor, comentava Miguel, observando orgulhoso sua filha interagir com outras crianças. Durante o evento de lançamento, uma surpresa emocionante aguardava Joana. Clara havia organizado um vídeo com depoimentos dos alunos do projeto social. A senhora nos ensinou que nunca é tarde para recomeçar, dizia um dos jovens no vídeo. Hoje estou na faculdade de design graças à oportunidade que recebi aqui. Dona Cristina, como sempre, havia preparado um buffet especial para a ocasião. Seus quitutes típicos faziam tanto sucesso quanto o livro. É comida feita com amor, explicava ela para os convidados que elogiavam suas tapiocas. Igual à história dessa família. A fila para o autógrafo serpenteava pelo salão. Mulheres de todas as idades queriam conhecer pessoalmente aquela que havia transformado sua dor em inspiração para outras pessoas. Uma jovem especialmente emocionada se aproximou de Joana com o livro nas mãos. Sua história me deu coragem para deixar um relacionamento abusivo, confessou ela, com lágrimas nos olhos. Hoje estou reconstruindo minha vida. Dona Helena, que agora coordenava um projeto de artesanato para mulheres em situação de vulnerabilidade em Gravatá, observava tudo com olhos marejados. Sua própria transformação era parte importante daquela história. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar, disse ela durante seu depoimento no evento. O sucesso do livro abriu novas portas. Convites para palestras começaram a chegar, e Joana se viu diante de um novo desafio: equilibrar sua vida empresarial com essa nova missão de inspirar outras pessoas. Mas ela não estava sozinha nessa jornada. Miguel havia se tornado um pai e marido ainda mais presente, assumindo mais responsabilidades na gráfica para que ela pudesse se dedicar a esse novo projeto. Alice, com sua alegria contagiante, acompanhava a mãe em muitas dessas palestras, tornando-se uma pequena celebridade por si só. Ela tem seu carisma, comentavam as pessoas, encantadas com a desenvoltura da pequena. As palestras de Joana começaram a atrair um público cada vez maior. Sua história de superação e reinvenção ressoava profundamente com pessoas de diferentes lugares e contextos sociais. Alice, agora com quase 2 anos, havia se tornado uma companheira inseparável nessas viagens, encantando plateias
com sua presença espontânea e alegre. O cantinho da Alice havia inspirado um projeto ainda maior. Miguel propôs criar uma rede de bibliotecas infantis em comunidades carentes, começando por Olinda e Recife. Vamos chamar de Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, sugeriu ele durante uma reunião de planejamento. A ideia ganhou apoio imediato de empresários locais e da prefeitura. Clara coordenava a seleção e treinamento de jovens das próprias comunidades para trabalhar no projeto. É como um ciclo de amor e conhecimento, explicava ela. Quanto mais compartilhamos, mais recebemos de volta. Dona Cristina, que agora era uma figura essencial na vida da família, havia começado a dar aulas de culinária para as mães das crianças que frequentavam as bibliotecas. A gente alimenta o corpo e a alma, dizia ela, enquanto ensinava receitas tradicionais que podiam ser feitas com ingredientes acessíveis. Uma tarde, enquanto organizavam a inauguração da primeira biblioteca comunitária, receberam uma visita inesperada. Era a jovem que havia se apresentado no lançamento do livro, aquela que havia encontrado força para deixar um relacionamento abusivo. Agora, ela estava diferente, mais confiante, com um brilho novo no olhar. Vim me oferecer como voluntária, anunciou ela. Quero ajudar outras mulheres a encontrarem sua força interior. O trabalho com as comunidades trouxe uma nova dimensão para a vida da família. Alice crescia em um ambiente onde o amor ao próximo e a responsabilidade social eram valores fundamentais. Suas primeiras palavras completas haviam sido "conta história", para a alegria de todos. Dona Helena, inspirada pelo sucesso do projeto, decidiu expandir seu trabalho com artesanato em Gravatá. Agora ela coordenava um grupo de mulheres que produziam materiais didáticos artesanais para as bibliotecas comunitárias. Cada peça que fazemos carrega um pouco de nossa história, explicava ela às artesãs. A transformação pessoal de Dona Helena era tão inspiradora quanto a própria história de Joana. Uma noite, enquanto toda a família estava reunida na varanda do sobrado em Olinda, celebrando mais uma biblioteca inaugurada, Miguel surpreendeu a todos com um anúncio. "Lembram quando começamos com uma pequena gráfica no centro?" disse ele, emocionado. "Agora estamos prestes a abrir nossa primeira unidade internacional, em Portugal." O projeto de expansão internacional era ambicioso, mas bem planejado. A ideia era levar não apenas os serviços da gráfica, mas principalmente o modelo de responsabilidade social que haviam desenvolvido. O projeto de expansão para Portugal começou a tomar forma rapidamente. A primeira unidade seria em Lisboa, em um prédio histórico no bairro do Chiado. Alice, agora com 2 anos e meio, já falava sobre visitar o Castelo Novo, como ela chamava a futura unidade portuguesa. A pequena havia herdado o espírito empreendedor dos pais, sempre participando das reuniões com seu pequeno notebook de brinquedo, imitando os gestos de Joana. Clara havia sido escolhida para coordenar a implementação do projeto social em Portugal. "Vamos levar um pouquinho desse calor nordestino para a Europa", dizia ela, emocionada com a oportunidade. O modelo de bibliotecas comunitárias seria adaptado para atender também a comunidade brasileira em Lisboa. Dona Cristina insistiu em passar suas receitas tradicionais para os futuros colaboradores portugueses. "Não existe nada melhor que comida para aproximar as pessoas", afirmava ela, enquanto preparava um curso online de culinária nordestina. A notícia da expansão internacional atraiu a atenção da mídia. Uma importante revista de negócios queria fazer uma matéria de capa sobre a família que transformou uma pequena gráfica em um império de cultura e responsabilidade social. "O mais importante não é o sucesso financeiro", explicava Joana durante a entrevista. "É o impacto que podemos ter na vida das pessoas." Miguel estava especialmente emocionado com a nova fase. "Quando conheci Joana, ela tinha apenas uma mala e muitos sonhos", contou ele para a reportagem. "Hoje, ela não só realizou seus sonhos, mas ajuda outros a realizarem os seus. O Pequenos Leitores, Grandes Sonhos
já havia beneficiado mais de 5.000 crianças em Pernambuco. Agora, com a expansão para Portugal, o projeto ganharia uma dimensão internacional. Dona Helena, que havia se tornado uma artista reconhecida em Gravatá, preparava uma exposição especial de suas obras para a inauguração em Lisboa. Cada peça conta um pouco da nossa história, explicava ela, mostrando os bordados que misturavam elementos da cultura portuguesa e brasileira. A viagem para Portugal para os preparativos finais seria a primeira viagem internacional de Alice. A pequena já ensaiava algumas palavras em português de Portugal, para a diversão de todos. "Olá, bom dia", dizia ela, imitando o sotaque lusitano que havia aprendido assistindo vídeos com os pais. Durante os preparativos para a viagem, uma surpresa emocionante. Joana descobriu que estava grávida novamente. A notícia trouxe ainda mais alegria para a família, que via nessa nova vida um símbolo de que estavam no caminho certo. "Mais um anjinho para a nossa história", comemorou Dona Cristina, já planejando os quitutes que faria para a chegada do novo bebê. 5 anos haviam se passado desde aquela tarde em que Joana entrara na pequena gráfica de Miguel, carregando apenas uma mala e o coração partido. Agora, em uma ensolarada manhã de Lisboa, ela observava sua família reunida na inauguração da primeira unidade internacional do grupo. Alice, com seus 5 anos, encantava a todos falando um português que misturava o sotaque pernambucano com o lisboeta. Sua barriga de 7 meses abrigava Pedro, o novo integrante da família que estava a caminho. O espaço no Chiado havia superado todas as expectativas. A arquitetura histórica do prédio harmonizava perfeitamente com o projeto moderno e acolhedor que haviam desenvolvido. O cantinho da Alice, português, já tinha lista de espera para as atividades culturais. As paredes exibiam orgulhosamente os trabalhos artesanais produzidos pelo grupo de Dona Helena em Gravatá. Clara, que agora dirigia todas as operações sociais do grupo, havia conseguido implementar o projeto Pequenos Leitores, Grandes Sonhos, em 3 bairros de Lisboa, beneficiando tanto crianças portuguesas quanto filhos de imigrantes brasileiros. Dona Cristina, que fizera questão de vir para a inauguração, encantava os portugueses com seus quitutes nordestinos. "É assim que se faz ponte entre culturas", dizia ela, servindo tapiocas e pastéis de nata lado a lado. A cerimônia de inauguração foi marcada por momentos emocionantes. Miguel, com lágrimas nos olhos, contou a história do casal para os convidados. "Nossa maior riqueza não está nos negócios, mas no amor que construímos e compartilhamos", disse ele, olhando para Joana e Alice. O livro de Joana havia sido traduzido para o português de Portugal e já era um sucesso nas livrarias locais. Sua história continuava inspirando pessoas a transformarem adversidades em oportunidades. Dona Helena, agora uma artista reconhecida internacionalmente, havia preparado uma exposição especial para a ocasião. Suas obras contavam a história da família através de bordados delicados que misturavam elementos brasileiros e portugueses. Cada ponto é uma memória, cada cor é um sentimento, explicava ela aos visitantes. No meio da celebração, Alice puxou Joana pela mão até o cantinho que levava seu nome. "Mamãe, conta a nossa história", pediu ela, seus olhos brilhando de curiosidade. As crianças presentes se reuniram em volta, ansiosas para ouvir. E assim, sentada em uma rodinha com crianças brasileiras e portuguesas, Joana começou. Era uma vez uma mulher que acreditava que tinha perdido tudo, mas na verdade estava prestes a encontrar seu verdadeiro destino. Miguel, observando a cena, sorriu emocionado. Em seu bolso, guardava um presente especial, a escritura do sobrado em Olinda, agora finalmente no nome de Joana. Era sua surpresa para quando voltassem ao Brasil. As 3 unidades da gráfica em Pernambuco continuavam crescendo, mas agora eram muito mais que um negócio. Eram centros de transformação social. O projeto já havia formado mais de 100 jovens em cursos profissionalizantes, e muitos deles ocupavam cargos de liderança nas empresas do grupo.
Naquela noite, após a inauguração, a família se reuniu no apartamento que haviam alugado, com vista para o Tejo. Alice dormia tranquila em seu quarto, sonhando com as novas aventuras que viriam. Joana e Miguel, abraçados na varanda, observavam as luzes da cidade. "Sabe o que mais me orgulha?", disse Joana, acariciando a barriga onde Pedro crescia. "É poder mostrar para nossos filhos que o amor verdadeiro não apenas supera obstáculos, mas constrói pontes." O sorriso de Miguel dizia tudo. Ali, entre dois continentes, sua família havia criado não apenas um império empresarial, mas um legado de amor, superação e esperança. A história deles continuava sendo escrita, não mais com lágrimas de tristeza, mas com a tinta dourada da felicidade. E como Dona Cristina sempre dizia, enquanto preparava seus quitutes, o amor é como massa de tapioca. Quanto mais você trabalha, mais cresce e mais gente pode alimentar.